Nas águas da vida, seguimos o Mestre. Ele guia o barco através do mar. Com fé no coração, nada nos abalará. Era uma tarde dourada e radiante, na beira do vasto e sereno mar da Galileia, onde as águas cristalinas refletiam o brilho intenso do sol que pairava alto no céu, banhando tudo com uma luz quente e dourada que acariciava a pele como um manto de bênçãos divinas. O ar estava impregnado com o cheiro salgado e fresco do mar, misturado ao aroma terroso da margem onde a multidão se aglomerava, pés descalços afundando na areia macia e quente que ainda guardava o calor do dia. As ondas suaves dançavam devagar, sussurrando segredos antigos contra as pedras e a madeira dos barcos ancorados, produzindo um som ritmado e calmo que acalmava os corações, como se o próprio céu sorrisse gentilmente para toda aquela multidão que se apertava, empurrava e se acotovelava ao redor de Jesus, ansiosa por cada palavra que saía de seus lábios. Ele falava com uma voz calma, profunda e cheia de amor e autoridade divina, uma voz que tocava as almas mais feridas e acalmava as mentes mais agitadas, contando parábolas sobre o reino de Deus que pareciam sementes sendo plantadas no solo fértil dos corações, sementes que crescem em silêncio até se tornarem árvores imensas, pescadores que lançam redes com esperança e paciência, e um amor que nunca falha, que perdoa, que restaura e que transforma vidas inteiras. Cada palavra ecoava sobre as águas, carregada pela brisa leve, e a multidão ouvia em silêncio reverente, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos de esperança, sentindo no peito um calor que não vinha do sol, mas da presença daquele homem que falava como ninguém jamais havia falado. Os discípulos estavam ali, bem próximos, Pedro com suas mãos calejadas de tanto remar e pescar, mãos fortes e marcadas pelo trabalho duro do mar, João e Tiago ao lado dele, olhos brilhando de admiração e devoção profunda, André, Filipe, Natanael e todos os outros, homens simples e comuns, pescadores, coletores de impostos, pessoas que tinham deixado tudo para seguir aquele mestre, casas, famílias, redes, barcos e o conforto de uma vida conhecida. Eles haviam visto com os próprios olhos como ele curava enfermos com um simples toque, expulsava demônios com uma palavra de autoridade e falava de Deus de uma forma tão íntima e verdadeira que parecia que o céu havia descido à terra. A multidão crescia a cada minuto, empurrava com gentileza mas insistência, queria tocar a bainha de seu manto, ouvir mais uma parábola, sentir mais um pouco daquela paz que só ele conseguia transmitir, e Jesus, com o coração cheio de uma compaixão infinita que transbordava de seus olhos, olhou para o outro lado do lago, para as colinas verdes e silenciosas que se estendiam além das águas tranquilas, como se soubesse que uma jornada maior e mais profunda estava prestes a começar. Vamos passar para o outro lado, ele disse com um sorriso sereno e acolhedor, uma voz suave que carregava ao mesmo tempo paz e propósito, como se entendesse perfeitamente o que o Pai Celestial havia planejado para aquela travessia. Os discípulos prepararam o barco rapidamente, com a eficiência de quem conhecia cada corda e cada nó, um barco de madeira velha mas firme, que já havia enfrentado muitas travessias turbulentas e ainda assim permanecia inteiro, testemunha silenciosa de tantas histórias do mar. Colocaram as velas com cuidado, arrumaram as redes de pesca de lado para dar espaço, e Jesus entrou primeiro, sentou-se na popa com a tranquilidade de quem confia plenamente no Pai, cansado do dia inteiro de ensino contínuo e de curas milagrosas que haviam drenado sua energia humana. Eles soltarão as amarras com um leve rangido da corda contra a madeira, o vento leve e fresco empurrou o barco para frente com gentileza, as ondas batiam suavemente na lateral da embarcação, produzindo um som ritmado e quase
hipnótico, como uma canção de ninar que embala uma criança nos braços do pai. O céu estava limpo, de um azul profundo e sereno, nuvens brancas e fofas flutuavam preguiçosas como algodão no vento, gaivotas voavam alto, gritando de alegria com suas vozes agudas que ecoavam sobre as águas, e os discípulos remavam com força e entusiasmo, rindo alto entre si, contando histórias dos milagres recentes que ainda aqueciam seus corações, o leproso curado que chorava de gratidão, o paralítico que se levantou e andou carregando sua própria cama, a filha de Jairo que voltou à vida como se tivesse acordado de um sono profundo. As risadas deles misturavam-se ao som das ondas e ao vento, criando uma atmosfera de alegria simples e genuína. Jesus, exausto mas em paz, recostou a cabeça em uma almofada simples que alguém havia colocado ali, fechou os olhos e adormeceu profundamente. O balanço suave do barco o embalava como um pai amoroso embala seu filho nos braços, o peito subindo e descendo em respiração calma e ritmada, alheio ao mundo ao redor. O mar estava calmo, a brisa fresca acariciava os rostos bronzeados dos discípulos, trazendo um alívio refrescante após o calor do dia, e por um tempo tudo parecia perfeito, uma travessia tranquila, uma oportunidade preciosa de descansar a alma e refletir sobre tudo o que haviam vivido. Mas no fundo dos corações dos discípulos, havia uma paz misturada com uma expectativa doce e misteriosa. Eles sentiam que algo grande e sobrenatural estava acontecendo naquela jornada simples, que seguir Jesus significava muito mais do que apenas pescar peixes ou atravessar um lago, era mergulhar em um mistério divino que eles ainda não compreendiam completamente, mas que os atraía com uma força irresistível. As horas passavam devagar e deliciosamente, o sol descia lentamente no horizonte, pintando o céu de tons vibrantes de laranja, rosa e dourado que se refletiam nas águas agora mudando de cor, criando um espetáculo de luz e sombra que enchia os olhos de beleza indescritível, e o barco seguia firme, cortando o mar como uma flecha dirigida por mãos invisíveis, carregando em seu interior o Filho de Deus que dormia em paz enquanto o mundo ao redor se preparava para uma lição que mudaria para sempre a fé daqueles homens. As nuvens chegam escuras, o vento começa a uivar, o mar se agita forte, o medo quer tomar conta, mas o mestre dorme e a fé ainda pode brilhar. De repente, sem nenhum aviso, como se o próprio destino tivesse virado uma página sombria, o céu que momentos antes estava tão claro e sereno ficou negro como breu, uma escuridão densa e opressora que engoliu toda a luz dourada do entardecer em questão de segundos, transformando o horizonte pacífico em um abismo ameaçador que pesava sobre os corações como uma mão gelada. Nuvens pesadas, carregadas de uma raiva quase palpável, surgiram do nada, rolando umas sobre as outras como gigantes furiosos vindos das profundezas do abismo, inchadas de água e eletricidade, como se o próprio inferno tivesse escancarado suas portas para desafiar o céu e tudo o que era santo naquela travessia. O vento, antes uma brisa leve e carinhosa que acariciava os rostos, aumentou de forma violenta e repentina, uivando como um lobo faminto e enfurecido que rasgava o ar com garras invisíveis, fazendo as velas baterem com força descontrolada e enchendo os ouvidos com um rugido ensurdecedor que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As ondas, que apenas instantes atrás eram calmas e amigas, dançando suavemente contra o casco do barco, cresceram de maneira aterradora, transformando-se em monstros de água viva, altas como montanhas líquidas de 10, 15 metros, erguendo-se com fúria cega e quebrando com violência contra a embarcação, lançando jatos de espuma branca que voavam como flechas geladas.
A água gelada, cortante como lâminas de gelo, entrava pelas bordas do barco sem piedade, molhando tudo e todos, encharcando as roupas, os cabelos, as barbas e até as almas dos homens, trazendo um frio que penetrava até os ossos e fazia os dentes baterem de maneira incontrolável. Os discípulos gritavam uns para os outros em desespero, vozes roucas e entrecortadas pelo vento, tentando segurar as velas que batiam loucamente como asas de um pássaro ferido, puxando cordas escorregadias com mãos já dormentes de frio e esforço, enquanto o mastro rangia e gemia alto, ameaçando partir ao meio a qualquer instante com um estalo que ecoaria como o fim de tudo. Pedro, com o rosto completamente molhado de água salgada misturada ao suor frio do medo puro que escorria de sua testa, gritava ordens com a voz rouca de quem lutava contra o pânico que subia pela garganta: segurem firme, remem contra o vento, não soltem as cordas, seus músculos tensos, veias saltadas no pescoço, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. Mas o barco subia e descia de forma selvagem, como um brinquedo frágil nas mãos de uma criança gigante e imprevisível, lançado de um lado para o outro com força brutal, água entrando cada vez mais, acumulando no fundo e tornando cada movimento mais pesado e desesperado. Eles berravam de pavor puro, os olhos arregalados de terror, o coração batendo tão forte e rápido que parecia querer saltar para fora do peito e se perder no mar revolto, enquanto lembranças dolorosas de tempestades passadas que haviam engolido pescadores experientes e barcos inteiros passavam como flashes pela mente de cada um, trazendo um gosto amargo de morte iminente. E ali, no meio de todo aquele caos infernal, estava Jesus, ainda dormindo profundamente na popa do barco, o peito subindo e descendo em uma respiração tranquila e ritmada, o rosto sereno e relaxado como se o furacão ao redor não existisse, como se o mundo inteiro estivesse envolto em uma paz profunda e inabalável que somente ele conhecia. João se aproximou dele com dificuldade, o corpo tremendo da cabeça aos pés, água escorrendo pelo rosto e pelos olhos cheios de pânico, e gritou com a voz embargada de medo e urgência: Mestre, acorda, por favor, acorda agora. Tiago, logo ao lado, puxava o manto molhado de Jesus com as mãos escorregadias da água salgada, os dedos rígidos de frio e desespero, tentando desesperadamente despertá-lo. E todos clamavam ao mesmo tempo, vozes misturadas e desesperadas no rugido ensurdecedor da tempestade, formando um coro de angústia que cortava o coração: Senhor, nós vamos morrer, o barco está afundando, não vês que estamos perecendo? Salva-nos, Mestre! O medo era palpável, frio, sufocante, envolvendo cada homem como uma mortalha gelada que apertava o peito e roubava o ar dos pulmões, fazendo as pernas tremerem e as mentes girarem em um turbilhão de pavor. Eles sentiam o gosto salgado e amargo do mar na boca, o cheiro forte de ozônio queimado misturado ao aroma úmido e pesado da madeira encharcada que rangia sob a pressão, e a sensação avassaladora de que aquela travessia tranquila poderia ser a última, que o mar os engoliria para sempre naquela noite escura. O barco rangia e gemia em agonia, madeira contra madeira, um som seco e aterrorizante que se misturava ao estrondo das ondas que batiam com força brutal, jogando os homens de um lado para o outro como bonecos sem controle, ferindo joelhos, cotovelos e costas contra as bordas duras. E no meio daquele inferno aquático vivo e furioso, os discípulos se olhavam nos olhos por breves instantes, rostos pálidos e contorcidos pelo terror, perguntando em silêncio, com o coração apertado, se Jesus realmente se importava com eles, se todo o poder que ele demonstrara em terra firme, curando, ressuscitando, expulsando demônios, valeria para algo ali, no meio do mar furioso e impiedoso que parecia determinado a destruí-los.
A escuridão era total agora, completa e sufocante, raios cortavam o céu negro como espadas de fogo branco e incandescente, rasgando as nuvens com fúria divina e iluminando por frações de segundo os rostos aterrorizados dos homens, enquanto trovões explodiam como canhões gigantes, fazendo o ar vibrar e os ouvidos zumbirem com dor. O vento gritava tão alto, tão selvagem, que mal se ouvia as próprias vozes desesperadas, transformando cada grito de socorro em um sussurro perdido no caos, e naquele momento, no fundo de cada coração molhado e trêmulo, a pergunta silenciosa ecoava mais forte que o trovão: será que o Mestre que dorme nos abandonou justo agora, quando mais precisamos dele? Clamamos em desespero, acorda, ó Senhor. Tu não te importas se o mar nos engolir. Salva-nos agora antes que tudo se perca. Jesus acordou devagar, com uma calma sobrenatural que parecia vir de outro mundo, como se tivesse saído de um sonho profundo e bom, repleto de comunhão perfeita com o Pai, os olhos se abrindo lentamente, pestanas ainda pesadas de sono, revelando um olhar sereno e luminoso que cortava a escuridão da tempestade como um raio de esperança pura. Ele abriu os olhos com uma serenidade que emanava de cada traço de seu rosto, uma paz que não pertencia àquele momento de caos absoluto, e olhou diretamente para os rostos aterrorizados dos seus amigos, aqueles homens fortes e experientes do mar agora reduzidos a figuras trêmulas, encharcadas, com olhos arregalados de pavor e bocas entreabertas em gritos silenciosos de desespero. No meio do caos absoluto, onde o vento ainda uivava com fúria e as ondas batiam como martelos contra o barco, sua voz soou calma, firme e cheia de autoridade divina, uma voz que parecia ecoar não apenas no ar, mas no próprio espírito de cada um deles, cortando o rugido ensurdecedor da tempestade como uma espada afiada de luz. Ele se levantou com dignidade e poder, enfrentando o vento e as ondas como se fossem meros servos obedientes que haviam se esquecido de seu lugar, o manto molhado colado ao corpo mas sem afetar sua postura real, os pés firmes sobre a madeira escorregadia do barco que ainda balançava violentamente. Estendeu a mão para o mar revolto, os dedos abertos em gesto de comando amoroso e irresistível, e falou com uma voz que cortou o rugido da tempestade como um trovão de autoridade celestial, clara, potente e inegociável: silêncio, acalma-te, ó mar, obedece ao teu Criador. Naquele instante exato, algo sobrenatural e indescritível aconteceu, um momento que marcaria para sempre as memórias e os corações daqueles homens. O vento parou de soprar de forma tão abrupta como se uma mão invisível e poderosa tivesse tapado sua boca com gentileza firme, silenciando o uivo feroz num silêncio repentino que deixou os ouvidos zumbindo. As ondas gigantes, que momentos antes se erguiam como montanhas furiosas prontas para engolir o barco, começaram a baixar com obediência imediata, aplanando-se suavemente como um tapete de vidro transparente e reluzente, perdendo toda a fúria e violência. O mar se transformou em um espelho calmo e brilhante, refletindo as estrelas que agora apareciam no céu limpo, piscando como diamantes de esperança no veludo negro da noite recém-restaurada. Os raios cessaram completamente, desaparecendo como se nunca tivessem existido, os trovões silenciaram num eco distante que se dissolveu no ar, e uma paz profunda, sobrenatural e palpável tomou conta de tudo ao redor, uma paz que podia ser sentida na pele, no peito, na alma, como um manto quente e reconfortante descendo do céu. O barco parou de balançar de repente, flutuando suavemente como em um lago tranquilo e sereno em uma manhã de primavera, a água agora batendo com delicadeza contra o casco, produzindo um som suave e ritmado que acalmava os nervos em frangalhos.
Os discípulos ficaram paralisados, boquiabertos, água ainda pingando dos cabelos encharcados, das barbas e das roupas coladas ao corpo, os olhos fixos em Jesus, incapazes de piscar ou se mover, o coração batendo agora não mais de terror, mas de um assombro sagrado que enchia o peito de reverência e espanto. Jesus olhava para eles com um amor infinito misturado a uma leve repreensão paternal, os olhos cheios de compaixão e ensinamento, como um pai que corrige mas abraça ao mesmo tempo. "Por que estáis com tanto medo?" ele perguntou com voz suave, cheia de ternura e verdade, ecoando no silêncio recém-conquistado do mar. "Onde está a vossa fé? Ainda não credes que eu sou o Senhor sobre tudo?" O coração deles batia agora não de medo, mas de um assombro sagrado que fazia as lágrimas se misturarem à água salgada no rosto. Eles se entreolhavam, tremendo não mais de frio ou pavor, mas de uma reverência profunda que fazia os joelhos fraquejarem, as mãos ainda segurando cordas inúteis agora caídas. "Quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem?" murmurou um deles, a voz baixa e carregada de espanto, quase um sussurro reverente que pairou no ar calmo como uma oração. A travessia continuou em silêncio absoluto, um silêncio sagrado e curador que envolvia cada alma, o barco deslizando sobre águas mansas e brilhantes como um espelho divino, cortando a superfície com graça e leveza. E os discípulos, ainda molhados até os ossos, exaustos fisicamente mas cheios de uma nova esperança que nascia como aurora no peito, começaram a entender no fundo do coração que seguir Jesus significava enfrentar tempestades violentas e inesperadas, mas também significava ver o poder de Deus se manifestar de forma tão clara e poderosa que ninguém mais poderia explicar ou duvidar. Eles remavam devagar agora, sem pressa alguma, saboreando aquela paz que havia sido restaurada de maneira tão milagrosa, cada remada suave trazendo uma sensação de gratidão que aquecia o peito apesar das roupas encharcadas e do corpo cansado. No horizonte, as luzes da outra margem começavam a aparecer timidamente, pequenas faíscas douradas piscando como promessas de um novo começo, como um sinal claro e amoroso de que a jornada, apesar de tudo o que haviam passado, tinha um propósito maior, um propósito divino que ia muito além daquela simples travessia e daquela tempestade controlada, um propósito que transformaria para sempre a fé deles e a maneira como veriam o mestre que dormia no barco. O mar se acalmou, o vento obedeceu. Quem é este Jesus que a natureza teme? Nossa fé renasce no poder do seu amor. Jesus acordou devagar, com uma calma sobrenatural que parecia vir de outro mundo, como se tivesse saído de um sonho profundo e bom, repleto de comunhão perfeita com o Pai, os olhos se abrindo lentamente, pestanas ainda pesadas de sono, revelando um olhar sereno e luminoso que cortava a escuridão da tempestade como um raio de esperança pura. Ele abriu os olhos com uma serenidade que emanava de cada traço de seu rosto, uma paz que não pertencia àquele momento de caos absoluto, e olhou diretamente para os rostos aterrorizados dos seus amigos, aqueles homens fortes e experientes do mar agora reduzidos a figuras trêmulas, encharcadas, com olhos arregalados de pavor e bocas entreabertas em gritos silenciosos de desespero. No meio do caos absoluto, onde o vento ainda uivava com fúria e as ondas batiam como martelos contra o barco, sua voz soou calma, firme e cheia de autoridade divina, uma voz que parecia ecoar não apenas no ar, mas no próprio espírito de cada um deles, cortando o rugido ensurdecedor da tempestade como uma espada afiada de luz. Ele se levantou com dignidade e poder, enfrentando o vento e as ondas como se fossem meros servos obedientes que haviam se esquecido de seu lugar,
o manto molhado colado ao corpo mas sem afetar sua postura real, os pés firmes sobre a madeira escorregadia do barco que ainda balançava violentamente. Estendeu a mão para o mar revolto, os dedos abertos em gesto de comando amoroso e irresistível, e falou com uma voz que cortou o rugido da tempestade como um trovão de autoridade celestial, clara, potente e inegociável: silêncio, acalma-te, ó mar, obedece ao teu Criador. Naquele instante exato, algo sobrenatural e indescritível aconteceu, um momento que marcaria para sempre as memórias e os corações daqueles homens. O vento parou de soprar de forma tão abrupta como se uma mão invisível e poderosa tivesse tapado sua boca com gentileza firme, silenciando o uivo feroz num silêncio repentino que deixou os ouvidos zumbindo. As ondas gigantes, que momentos antes se erguiam como montanhas furiosas prontas para engolir o barco, começaram a baixar com obediência imediata, aplanando-se suavemente como um tapete de vidro transparente e reluzente, perdendo toda a fúria e violência. O mar se transformou em um espelho calmo e brilhante, refletindo as estrelas que agora apareciam no céu limpo, piscando como diamantes de esperança no veludo negro da noite recém-restaurada. Os raios cessaram completamente, desaparecendo como se nunca tivessem existido, os trovões silenciaram num eco distante que se dissolveu no ar, e uma paz profunda, sobrenatural e palpável tomou conta de tudo ao redor, uma paz que podia ser sentida na pele, no peito, na alma, como um manto quente e reconfortante descendo do céu. O barco parou de balançar de repente, flutuando suavemente como em um lago tranquilo e sereno em uma manhã de primavera, a água agora batendo com delicadeza contra o casco, produzindo um som suave e ritmado que acalmava os nervos em frangalhos. Os discípulos ficaram paralisados, boquiabertos, água ainda pingando dos cabelos encharcados, das barbas e das roupas coladas ao corpo, os olhos fixos em Jesus, incapazes de piscar ou se mover, o coração batendo agora não mais de terror, mas de um assombro sagrado que enchia o peito de reverência e espanto. Jesus olhava para eles com um amor infinito misturado a uma leve repreensão paternal, os olhos cheios de compaixão e ensinamento, como um pai que corrige mas abraça ao mesmo tempo. "Por que estais com tanto medo?" ele perguntou com voz suave, cheia de ternura e verdade, ecoando no silêncio recém-conquistado do mar. "Onde está a vossa fé? Ainda não credes que eu sou o Senhor sobre tudo?" O coração deles batia agora não de medo, mas de um assombro sagrado que fazia as lágrimas se misturarem à água salgada no rosto, eles se entreolhavam, tremendo não mais de frio ou pavor, mas de uma reverência profunda que fazia os joelhos fraquejarem, as mãos ainda segurando cordas inúteis agora caídas. "Quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem?" murmurou um deles, a voz baixa e carregada de espanto, quase um sussurro reverente que pairou no ar calmo como uma oração. A travessia continuou em silêncio absoluto, um silêncio sagrado e curador que envolvia cada alma, o barco deslizando sobre águas mansas e brilhantes como um espelho divino, cortando a superfície com graça e leveza. E os discípulos, ainda molhados até os ossos, exaustos fisicamente mas cheios de uma nova esperança que nascia como aurora no peito, começaram a entender no fundo do coração que seguir Jesus significava enfrentar tempestades violentas e inesperadas, mas também significava ver o poder de Deus se manifestar de forma tão clara e poderosa que ninguém mais poderia explicar ou duvidar. Eles remavam devagar agora, sem pressa alguma, saboreando aquela paz que havia sido restaurada de maneira tão milagrosa, cada remada suave trazendo uma sensação de gratidão que aquecia o peito apesar das roupas encharcadas e do corpo cansado. No horizonte, as luzes da outra margem começavam a aparecer timidamente, pequenas faíscas douradas piscando como promessas de um novo começo, como um sinal claro e amoroso de que a jornada, apesar de tudo o que haviam passado, tinha um propósito maior,
um propósito divino que ia muito além daquela simples travessia e daquela tempestade controlada, um propósito que transformaria para sempre a fé deles e a maneira como veriam o Mestre que dormia no barco. Amado, Jesus está olhando para você agora. Se você ama Jesus, dê like e comente: "Eu amo Jesus", ele vai ouvir. Compartilhe esta palavra com sua família e amigos hoje, porque Jesus mandou: "Ide e fazei discípulos". Seja a luz que leva a salvação adiante. Amém.